Após 5 anos criando e desenvolvendo o ambicioso filme de fantasia O Cristal Encantado, todos os envolvidos no projeto estavam confortáveis trabalhando no universo de Muppets. Porém, a mente criativa de Jim Henson já se questionava sobre como fazer outro filme mágico com fantoches. Figurinista e artista conceitual de O Cristal Encantado, Brian Froud estava no grupo de pessoas que achavam que já haviam feito o filme que queriam, e ele não tinha planos para outra produção. Porém, quando Henson sugeriu que eles deveriam trabalhar juntos novamente, o artista topou, e a dupla começou a discutir sobre o que se tornaria Labirinto, a Magia do Tempo. Inicialmente, eles pensaram que a história poderia ter algo relacionado à mitologia indiana, o que daria a oportunidade de explorar mais cores e ação. Só que ambos perceberam que não sabiam nada sobre o assunto, então desistiram da ideia. Froud sugeriu que o novo projeto deveria ter goblins, imaginando um cenário em que um bebê é cercado por essas criaturas que se assemelham a duendes. Essa forte imagem visual, junto com a percepção do artista de que goblins tradicionalmente roubam bebês, forneceu a base para o enredo do filme. Froud também pensou na ideia do labirinto, que poderia ser tanto um obstáculo físico quanto ter um sentido metafórico. Na Grécia, o labirinto originalmente não era uma prisão, mas um ambiente de experimentação, em que o percurso era mais importante do que a saída. Eu sou Julia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Ainda nas origens do filme, Henson e Froud queriam fazer um filme mais leve e com mais senso de comédia, já que O Cristal Encantado se tornou uma história mais pesada do que eles pretendiam. Segundo Henson, eles tentaram evocar muitas aventuras fantásticas clássicas, como O Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas e as obras de Maurice Sendak, autor de Onde Vivem os Monstros. Essas histórias fazem parte do mundo fantástico da protagonista Sarah Williams, uma garota de 16 anos que percorre um labirinto para encontrar seu irmãozinho Toby. Porém, em março de 1983, Henson se reuniu com Froud e o autor infantil Dennis Lee para discutir o projeto Labirinto. Lee foi encarregado de escrever um livro que servisse de base para o roteiro, com o material sendo finalizado no final daquele ano. Henson abordou Terry Jones para escrever o roteiro do filme, pois sua filha Lisa sugeriu seu nome após ler o livro infantil A Saga de Eric. Quando recebeu o livro de Dennis Lee, um membro do Monty Python não se conectou com o material. Em entrevista para a publicação Empire, o roteirista contou que Lee havia escrito um livro poético inacabado, com o qual ele não se identificou. Jones decidiu descartar o livro e examinar os desenhos de Froud, encontrando o que gostava e escrevendo a partir deles. Apesar de Jones ser creditado como roteirista ao lado de Henson, o roteiro de filmagem foi na verdade um esforço colaborativo que contou com contribuições de outras pessoas. Jones chegou a dizer que a versão final do filme difere muito da sua visão original, afirmando que ele sentia que a história não era dele. Na visão do escritor, o roteiro final ficou entre duas histórias, a que ele queria e a que Henson queria. Na versão de Jones, Jareth parecia apenas poderoso no início, mas usava o labirinto para impedir que as pessoas chegassem no seu coração. O roteirista também queria que o público não visse o centro do labirinto antes de Sarah, porque acreditava que o filme perderia um gancho importante. As mudanças do roteiro de Jones para o que vemos no filme têm nome e sobrenome, pelo menos na visão do roteirista. Para ele, o envolvimento de David Bowie no projeto impactou a direção que o filme teria, porque Henson decidiu que o personagem deveria cantar e aparecer ao longo do filme. Jones não gostou da ideia, mas reescreveu o roteiro para incluir músicas ao longo do filme. Essa versão do roteiro ficou engavetada por cerca de um ano, e nesse período a história foi reescrita por Laura Phillips e posteriormente por George Lucas. Um rascunho inicial do roteiro atribuído a Jones e Phillips difere muito do filme. Nesse rascunho, Jareth é abertamente um vilão, entrando na casa de Sarah disfarçado do autor de uma peça que ela irá apresentar, e sequestrando a criança. O rascunho também tinha um confronto final diferente, com Sarah chutando Jareth após ouvir que ele preferia uma rainha do que um pequeno príncipe goblin. Outro momento modificado foi a cena do baile, que apresenta um extenso diálogo entre os dois personagens, algo que não existe no filme. Essa cena também tinha um contexto mais sexualizado entre os dançarinos do baile. O roteiro reescrito foi enviado a Bowie, que achou que faltava humor e até considerou se retirar do projeto. Para garantir Bowie no filme, Henson pediu a Jones que tornasse o material mais engraçado. Alguns meses depois, antes do início das filmagens em abril de 1985, Elaine May se encontrou com Henson e fez sugestões na história, humanizando os personagens. As modificações agradaram tanto Henson que elas foram incorporadas ao roteiro de filmagem. Pelo menos 25 tratamentos e roteiros foram elaborados para Labirinto entre 1983 e 1985. O roteiro de filmagem só ficou pronto pouco antes do início das filmagens. Em diferentes estágios do desenvolvimento do filme, Henson idealizou a protagonista como um rei cujo bebê havia sido enfeitiçado, uma princesa de um mundo de fantasia e uma jovem da Inglaterra vitoriana.
Por questões comerciais, eles decidiram que a protagonista seria uma adolescente estadunidense contemporânea. Henson acreditava que o pensamento central do filme deveria ser a ideia de assumir a responsabilidade pela própria vida, um tema facilmente relacionável para uma adolescente. As audições para o papel de Sarah começaram na Inglaterra em abril de 1984, mas o foco foi transferido para audições nos Estados Unidos quando a produção decidiu procurar por uma atriz estadunidense. Inúmeros nomes reconhecíveis participaram, incluindo Marisa Tomei, Sarah Jessica Parker e Laura Dern. No fim, Henson se impressionou com Jennifer Connelly, que tinha apenas 14 anos na época. Escalada em uma semana, Henson contou que ela foi escolhida porque conseguia representar aquele período de transição entre a infância e a juventude. A jovem atriz se mudou para a Inglaterra em fevereiro de 1985, antes dos ensaios, que começaram em março. O personagem de Jareth também passou por alguns desenvolvimentos significativos durante os estágios iniciais de pré-produção. Henson afirma que originalmente o idealizou como outra criatura de fantoche, no mesmo estilo de seus personagens goblins. Ele mudou de ideia porque queria colocar 2 personagens de carne e osso no meio de todos os fantoches. O personagem foi fundamental para mudar o estilo musical do filme, já que Henson optou por uma grande estrela carismática para interpretar o Rei Goblin. Ele começou a buscar por um músico contemporâneo para o papel, considerando Sting, Prince, Mick Jagger e Michael Jackson antes de escolher Bowie. O diretor conheceu o músico no verão de 1983, durante uma turnê pelos Estados Unidos. Após Bowie mostrar interesse no filme, Henson enviou uma carta para o músico e cada versão revisada do roteiro para ele. Em junho de 1984, o diretor se encontrou com Bowie e mostrou Cristão Encantado, além de uma seleção de desenhos conceituais de fraude. Bowie concordou formalmente em participar em fevereiro de 1985, vários meses antes do início das filmagens. Mais tarde, ele contou que sempre quis estar envolvido na composição musical de um filme que agradasse crianças de todas as idades. Para Bowie, também ajudava o fato do roteiro ser engraçado sem ser cruel ou maldoso. A compreensão que Bowie tinha de Jareth era de que ele era, na melhor das hipóteses, um romântico, e na pior, uma criança mimada, vaidosa e temperamental, meio que uma estrela de rock. Dessa forma, Jareth incorpora tanto um alter ego da igualmente mimada Sarah, quanto um personagem construído a partir das preocupações adolescentes dela. Outro personagem importante do filme foi mais fácil de escalar. O bebê Toby foi interpretado por Toby Froud, filho do artista conceitual Brian Froud. Para manter o bebê em silêncio no colo de Bowie, o músico usou um fantoche de mão para distraí-lo. Hoje em dia, o verdadeiro Toby se tornou marionetista. As influências e inspirações de Labirinto causaram problemas legais para o filme. A jornalista Nina Darton, do New York Times, escreveu que o enredo é muito semelhante a Outside Over There, livro de Maurice Sendak, no qual a irmã da protagonista é sequestrada por goblins. Os advogados do escritor aconselharam Henson a interromper a produção para evitar um processo. A queixa legal foi eventualmente resolvida, com a adição de um crédito final que afirma que Jim Henson reconhece sua dívida para com as obras de Maurice Sendak. Cópias deste livro e de Onde Vivem os Monstros são mostradas brevemente no quarto de Sarah no início do filme, além de cópias de Alice no País das Maravilhas, Mágico de Oz e Contos de Grimm. Froud afirma que Jareth foi influenciado por uma gama diversificada de fontes literárias. Em seu pós-fácil para a edição de 20 anos do livro The Goblins of Labyrinth, o artista escreveu que o personagem faz referências a figuras como Heathcliff e O Morro dos Ventos Uivantes, escrito por Emily Brontë em 1847, e Rochester de Jane Eyre, escrito por Charlotte Brontë no mesmo ano. Os figurinos de Bowie eram intencionalmente ecléticos, inspirados na imagem da jaqueta de couro de Marlon Brando em O Selvagem, lançado em 1953, bem como na de um cavaleiro descrito com os vermes da morte devorando sua armadura dos Contos de Grimm. Em seu comentário em áudio de Labirinto, Froud conta que Jareth também tem influências do kabuki, uma forma clássica de teatro japonês. Ainda sobre referências, o Labirinto é inspirado em uma arte do artista holandês M.C. Escher, chamada Relatividade. Uma impressão da litografia Relatividade é mostrada na parede do quarto de Sarah no filme. Por sinal, a maioria das criaturas que Sarah encontra em sua jornada para resgatar o irmão pode ser vista antes mesmo dela entrar no labirinto, como os bichos de pelúcia, jogos, livros e quadros. A equipe que trabalhou em Labirinto foi formada em grande parte por talentos que já haviam participado de outros projetos com a The Jim Henson Company. Os veteranos Dave Goelz e Steve Whitmire manipularam diversos bonecos no filme.
Kevin Clash, um manipulador de bonecos da Vila Sésamo, mais conhecido por interpretar o personagem Elmo, também trabalhou no filme com várias criaturas, assim como o marionetista Frank Oz, famoso por interpretar Yoda nos filmes da franquia Star Wars. Vários membros da família Henson também trabalharam na produção, como o filho Brian, que deu voz a Hoggle e foi o principal manipulador de bonecos do personagem, e Cheryl, que é acreditada pela construção dos personagens do filme. As filmagens principais começaram em 15 de abril de 1985, no Elstree Studios em Londres. Com uma produção complexa devido a vários bonecos e criaturas animatrônicas, Labirinto levou 5 meses para ser filmado. No documentário Inside of Labyrinth, Henson afirma que a Jim Henson's Critter Shop passou cerca de 1 ano e meio antes das filmagens, construindo os bonecos e personagens necessários. O diretor também comenta no documentário que, mesmo quando os personagens estão prontos, ainda tem um período de trabalho para os manipuladores de marionetes descobrirem o que podem fazer com os bonecos. Cada um dos bonecos principais do filme exigia uma pequena equipe de manipuladores para operá-lo, mas Roggle era o boneco mais complexo da produção. Sherry Reiser ficava dentro da fantasia, enquanto o rosto do personagem era controlado por rádio por Brian Henson e 3 outros manipuladores. Semelhante a um ogro, o grande monstro Ludo tinha uma construção original que pesava mais de 45 quilos, e foi modificado para ter 34 quilos. Henson achou que seria muito difícil para Ron Mack estar dentro da fantasia em todas as cenas, então ele decidiu que Mack e Robbie Mills trocariam de papéis dentro da roupa. Ainda no início das filmagens, Connelly e Bowie tiveram dificuldades em interagir naturalmente com os bonecos, porque o som das falas dos personagens não saíam de suas bocas, mas da lateral do cenário ou de trás dos atores. Por sinal, a cena do malabarismo com as bolas de cristal não foram feitas por Bowie, mas pelo coreógrafo e malabarista Michael Mostin. Ele realizou os truques agachado atrás do músico, fora do campo de visão do público, com seus braços substituindo os de Bowie. O filme exigiu a construção de cenários grandes e ambiciosos. A sequência do Poço das Mãos foi filmada em uma estrutura de 9,1 metros de altura, com uma câmera montada em um trilho vertical de 12 metros. 150 dessas mãos eram reais, e 200 delas eram mãos de espuma. Connelly ficou preso em um arnês durante as filmagens da cena, e passou um tempo entre as tomadas suspensa no meio do poço. Arnês é uma espécie de cinto de segurança para escaladas. O cenário da Cidade dos Goblins foi construído no Estúdio 6, do Elstree Studios, e exigiu o maior pano de fundo panorâmico já feito. O diretor de arte Elliot Scott afirma que o maior desafio que enfrentou foi construir a floresta pela qual Sarah e seu grupo passam a caminho do castelo de Jareth. As notas de produção do filme afirmam que toda a floresta exigiu 120 caminhões de galhos de árvores, 1.200 tufos de grama, 390 quilos de folhas secas, 120 sacos de fungo liquinizado e 35 feixes de uma planta conhecida como barba de velho. As filmagens terminaram em 8 de setembro de 1985. A maioria dos efeitos visuais de Labirinto eram práticos e foram obtidos na própria câmera, com algumas exceções notáveis. O mais proeminente desses efeitos da pós-produção foi a coruja gerada por computador que aparece na abertura do filme. A sequência foi criada pelos animadores Larry Idger e Bill Croyer, na Digital Productions, e marcou o primeiro uso de um animal CGI realista em um filme. Em 1987, a maquete da cabeça da coruja foi resgatada de uma caçamba de lixo após a empresa de animação Omnibus falir. A cena em que Sarah encontra a Gangue do Fogo foi alterada na pós-produção, pois havia sido filmada contra um tecido de veludo preto para disfarçar os marionetistas. Um novo fundo da floresta foi adicionado atrás digitalmente. Henson ficou insatisfeito com a composição da cena final, embora considerasse que o trabalho com marionetes valia a pena incluir no filme. O diretor recebeu ajuda na edição do filme do produtor executivo George Lucas. Ele afirmou que após o primeiro corte, Lucas se envolveu bastante para chegar ao corte final. Depois disso, Henson ainda passou alguns meses trabalhando no áudio e na pós-produção. O diretor comentou que devem existir concessões quando você edita um filme com outra pessoa. Enquanto Lucas era mais voltado para a ação e tendia a cortar diálogos de forma mais concisa, Henson optava por pausas mais poéticas, o que pode tornar a história mais lenta. Segundo o próprio diretor, ele suavizava a rigidez de Lucas, que ajustava a flexibilidade dele. Eu sou Julia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!